Boa noite a todos. Um domingo de Páscoa de muita paz, de muita serenidade. Hoje nós iremos concluir a nossa maratona, né? Como carinhosamente nós apelidamos, Net Cristo, terceira temporada hoje. Falamos nos dias anteriores, começamos na sexta-feira da Paixão, conversamos um pouco sobre os bastidores da Santa Ceia, depois falamos sobre o sábado de Aleluia, que foi o dia em que se atribui, a própria traição. Conversamos um pouco ontem sobre o personagem polêmico Judas Iscariotes. E hoje nós falaremos sobre o desfecho, sobre o desfecho da Semana Santa, o domingo, dito domingo da ressurreição. E os seus bastidores daquele dia triste, mas altamente renovador e consolador. Vamos fazer a nossa oração, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado e querido, aqui, Senhor, uma vez mais, rogando o teu auxílio, o teu concurso necessário para a reflexão sobre tuas máximas, teus ensinamentos na Semana Santa que marcou a tua paixão na terra. Que possamos, Senhor, compreender o nosso propósito, que possamos compreender o quão relevantes somos na divulgação e na implantação da Boa Nova. Fique em nossos corações, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos, que a gente possa, ao longo dessa oportunidade, refletirmos bastante sobre esta passagem de uma vida para outra. A ressurreição muito atrelada à morte e à vida, literalmente. Então, que nós possamos, na noite de hoje, vibrar pelos nossos irmãos, pelos nossos companheiros que fizeram a sua passagem, que tiveram o seu momento de desencarne. Irmãos estes que muitas vezes, não apresentando nenhum quadro de enfermidade prévia e repentinamente adentram ao mundo maior. Então, que possamos rogar a Deus pelos nossos irmãos que estão fazendo as suas passagens nesse momento, especialmente pelo quadro da pandemia, milhares de irmãos nossos pelo mundo inteiro, e que possamos representar o refrigério e o alívio para esses irmãos nossos. Amigos, desejando aqui primeiro uma boa noite, Boa noite, Maritza, boa noite, Daniel, Jô, Andréia, Washington, Carla, Adriana, Lucimar, Aline, os amigos aí que têm participado bastante, dessas
desses momentos de troca e de reflexão da Semana Santa sobre a ótica espírita. Bom, o que marca verdadeiramente o episódio do domingo, que fecha a Semana Santa, é a ressurreição de Jesus. E esse assunto, esse tema, ele costuma ser negligenciado de se tratar nas palestras públicas, no aspecto do que de fato ocorreu, com receio dos companheiros, talvez, de implicarem em um juízo de valor, talvez indevido, de que talvez a gente não poderia apresentar justificativas para compreender a ressuscitação ou a ressurreição de Jesus sobre a ótica espírita. E a gente, na verdade, pelo menos eu não tenho ciência, nós não temos um estudo categórico que demonstre de forma pormenorizada o que de fato ocorreu nessa ressurreição de Jesus no domingo, no terceiro dia. Mas, embora a gente não tenha estudos específicos que se destinem a explicar por A mais B o que teria ocorrido com o corpo de Jesus, a gente conversou na semana retrasada, salvo engano, sobre o poder da oração. Acho que os amigos vão se recordar. Nós falamos um pouco sobre a questão do fluido, de que o fluido cósmico universal, ele é a matéria elementar primitiva que cria toda a matéria que nós podemos tocar, cria o componente espiritual, ou seja, Deus cria, relembrando, Deus cria o mundo, a matéria e os espíritos por meio do fluido universal. Daí a tríade, a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, já de antemão, a gente já pode conversar que Jesus, na verdade, não ressuscitou, contrariando um pouco a tradição cristã, religiosa, que acredita que aquele corpo de Jesus, o que diz a tradição? Que o corpo de Jesus crucificado teria ressuscitado, porque ressuscitar é trazer o morto novamente à vida, não é isso? Então se acredita que Jesus teria ressuscitado com um corpo morto, por óbvio, teria removido a pedra e teria subido aos céus. Porém, nós, quando conversamos na sexta-feira, nós falamos na quarta-feira passada, às 8 horas, sobre letargia e catalepsia. E nós conversamos sobre Lázaro, sobre a filha de Jairo, sobre a viúva de Naim. E qual foi a conclusão a que nós chegamos lá? É que nesses casos não havia morte, havia um processo de letargia. E por que não haveria morte? Porque Jesus, ao ressuscitar um morto, estaria violando uma lei que se apresenta como imutável sobre a ótica da lei de Deus. O que garante o caráter divino da lei é exatamente as suas características. Dentre elas, a imutabilidade. Então, alguns companheiros podem ficar um pouco desconfortáveis ao ouvir que Jesus não ressuscitou.
Mas aí surge um problema. Porque, William, como é que a gente pode compreender se Jesus não ressuscitou? Como é que ele foi visto e ele foi tocado pelos discípulos? Como é que a pedra foi removida? Como é que ele foi visto subindo aos céus? E essas indagações começam a ser esclarecidas pela compreensão que a doutrina nos propõe sobre a matéria elementar primitiva que cria o mundo e que cria os corpos. Estamos falando de fluido. Fluido. Então Jesus não ressuscita, porque Jesus ressuscitando estaria transgredindo a uma lei do nosso Pai. E embora Jesus seja Jesus, ele, em momento nenhum, veio destruir a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Mesmo os espíritos crísticos, os espíritos puros, todas as ordens de espíritos do universo estão submetidos à lei. E Jesus não iria violar, vilipendiar o caráter inderrogável da lei do nosso Pai Maior. Jesus, então, ele não ressuscita, mas ele dá cumprimento a um passo a passo que ele havia dado aos discípulos. Conversamos bastante sobre isso ontem, de que ele fala que ele iria ser preso, que ele seria açoitado, que ele seria cuspido, zombado, que ele seria crucificado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Mas, William, esta palavra ressuscitar, ela está prevista nos evangelhos. Mas a gente vai aprender com Kardec de que para coisas novas, que se apresentam como novas, nós temos a necessidade de palavras novas. O que Jesus nos fala, e é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, só me engano, no capítulo 3, o terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O que nós temos lá? Deixa eu ver se eu até acho o Evangelho aqui. Achei. Então, aqui, vejamos, para que a memória não nos falte, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. No Evangelho segundo o Espiritismo, o evangelista João nos relata uma recomendação de Jesus naqueles momentos de apreensão pré-prisão do Cristo. E aí diz Jesus: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crê também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo já teria dito. Pois me vou para preparar-vos um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, aqui ele já ressalta a relevância de partir, mas pede aos discípulos para que não se amedrontem, para que não perturbem os seus corações, mas que ele iria partir para um lugar melhor e que, quando fosse o momento, ele retornaria para que nós pudéssemos estar com ele. Esse capítulo 3, ele tem uma conexão direta com o capítulo 6.
E o que diz o capítulo 6? O Cristo Consolador. No capítulo 6, ele diz: se me amais, Jesus dizendo, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que eternamente estejais convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, que ficará convosco e estará entre vós, que é o Consolador, o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aqui a gente tem uma demonstração clara de que Jesus não teria condições de falar tudo o que deveria. Nem o próprio episódio da sua ressurreição seria claramente compreendido pelos discípulos. Né? Não seria. E Jesus, então, ele é preso, é levado ao Sinédrio. O Sinédrio tenta responsabilizar Jesus, mas as penas que o Sinédrio poderia aplicar não seriam penas que agradassem aos sacerdotes, porque a pena de morte só poderia ser decretada pelo procurador romano. Daí o Sinédrio conduz Jesus a Pilatos, que era o procurador, para que Pilatos pudesse promover a responsabilização de Jesus. E aqui é interessante porque nós percebemos que, na verdade, Pilatos não desejava a crucificação de Jesus. Não desejava. Por que isso? Por que a gente consegue entender? Porque quando os sacerdotes apresentam Jesus pela primeira vez, Jesus pergunta a Pilatos se ele era o rei dos judeus. E o que Jesus responde? Só um momentinho, só fazer um ajuste aqui. Que agora foi. Quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era o rei dos judeus, porque quando Jesus se apresenta como rei, ali foi a cartada final dos sacerdotes. Porque ao se apresentar como rei, Jesus ameaçava a compreensão de que Moisés era o grande soberano. E de que acima de Moisés somente Deus. E isso foi o ponto decisivo, porque os sacerdotes tentavam, de todas as formas, imputar responsabilidade a Jesus, mas não conseguiam. Então, quando os sacerdotes apresentam a Pilatos, e Pilatos, no primeiro momento, não vê culpa em Jesus, e os sacerdotes dizem, mas ele se proclama como rei dos judeus. E aquilo gera uma apreensão a Pilatos. Uma apreensão no sentido de tomar uma posição enquanto procurador romano. Afinal, o Sinédrio era um poder extremamente respeitável. Pilatos então pergunta a Jesus, és rei? E a resposta de Jesus, meu reino não é deste mundo. E aí Pilatos então retruca, então você é um rei.
Pilatos então manda que Jesus seja chicoteado, atribuindo ao próprio Cristo a condição de um lunático, de um visionário, de um revolucionário. Então, Pilatos manda castigar até para que pudesse ansiar, suspender um pouco a ânsia de punição, tanto dos sacerdotes, quanto de boa parte do povo que estava ameaçando invadir o castelo, porque queriam a prisão de Jesus. O segmento da população influenciado pelos sacerdotes. Então Pilatos, quando manda açoitar Jesus, Pilatos, quando Jesus se apresenta novamente a Pilatos começa a ser pressionado pelo seu companheiro, o seu assessor, que diz: Senhor, o povo está ameaçando invadir o castelo. Eles querem a morte de Jesus. E Pilatos então fica naquela situação, ele pede para guardar e sai, toma uma decisão e volta atrás, e o sinédrio, os sacerdotes, os fariseus ali, pressionando, até que Pilatos tem uma saída. Chama um dos seus súditos, conselheiros, e pergunta assim: ainda vige no nosso tempo o costume de libertar um prisioneiro condenado à morte, né? E o súdito diz: sim, Senhor, isso ainda vige no nosso tempo, é um costume. E nós temos 2 prisioneiros, Jesus e Barrabás. Sim, Senhor. Então, vamos deixar que o povo escolha. Daí a expressão de que Pilatos lava suas mãos, no sentido de achar que não teria responsabilidade com as consequências daquele povo. Mas nós sabemos que esta omissão de Pilatos não o livrou da responsabilidade pelos seus atos, pela sua omissão. Tanto é que o destino de Pilatos, dias seguintes, foi cometer suicídio, se jogando do alto de uma caverna. A própria mulher de Pilatos pedia a ele, ao procurador, para que ele deixasse Jesus em paz, porque ela estava tendo pesadelos. E esses pesadelos é no sentido mesmo, obviamente que não foi Jesus perseguindo ninguém, mas o próprio clima de perseguição, de discórdia, que atormentaram aquela mulher. Então Pilatos recebia pressão de todos os lados. Em casa, pela sua mulher, do sinédrio, pelos sacerdotes, pelo povo, e se decide pela crucificação, quando Jesus é apresentado junto ao malfeitor, e esse malfeitor, que é Barrabás, assassino confesso, ele, depois de assassinar um guarda romano, o povo, nós, boa parte daqueles que glorificavam Jesus na entrada triunfal em Jerusalém, escolhe Barrabás. Jesus então é crucificado, as mulheres permanecem junto de João ali aos pés da cruz, e era costume que no terceiro dia houvesse um procedimento de balsamização do corpo. Era um costume judeu. E próprio Jesus, quando tem o primeiro encontro com Madalena, quando Madalena invade a casa de Simão e chora, e Simão ameaça tirá-la daí, Jesus fala: Simão, eu cheguei à sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Essa mulher lava os meus pés com as suas lágrimas e seca com os seus cabelos. Jesus pega o óleo ungido, entrega para Madalena e diz: guarde para o meu sepultamento. Uma outra demonstração de que havia perfeita clareza de Jesus. E no terceiro dia, Maria de Nazaré, Maria Madalena, conhecida como Maria de Magdala,
Joana de Cusa e Maria, mãe de Marcos, foram então ao sepulcro no terceiro dia. E quando nós falamos de terceiro dia, a gente está falando no iniciozinho do sábado, porque no calendário o dia começa às 18 horas da noite anterior. Então, por exemplo, nós já estaríamos agora na segunda-feira, porque já passou das 18 horas. As mulheres então vão ao sepulcro de Jesus, concedido por José de Arimateia. E no caminho, Madalena sofre uma abordagem de 2 jardineiros, que hoje nós já sabemos que não eram jardineiros, e sim espíritos que estavam ali materializados. Por que que nós entendemos que o espírito estava materializado? Porque Madalena não havia distinguido se fosse aqueles 2 jardineiros, espíritos ou homens. Os jardineiros abordam Madalena e diz: mulher, por que procura o vivo entre os mortos? E Madalena ignora. Passa, vai embora. Vai embora. Junto acompanhada das outras Marias. E ao chegar ao sepulcro, para espanto de todos, inclusive dos guardas romanos que estavam custodiando aquele sepulcro, a pedra estaria removida e o lençol estava ali com as marcas de sangue de Jesus. Adentraram ao sepulcro, estava vazio, apenas a túnica, com as devidas marcas da crucificação. Aquelas mulheres ficam estarrecidas, porque havia um medo de que o corpo de Jesus fosse furtado. Os guardas não sabiam o que tinha acontecido, porque era uma pedra extremamente pesada. As pedras que selavam os túmulos eram pedras difíceis de serem removidas. E os soldados romanos ficam atônitos, porque eles estavam ali. E hoje nós imaginamos que eles houvessem adormecido para que não presenciassem aquele fenômeno. Marta, Maria de Nazaré, Joana de Cusa e Maria, mãe de Marcos, descem para comunicar aos discípulos que Jesus não estava mais ali. E ao chegar no local onde os discípulos estavam, Pedro e João são comunicados primeiro. E eles saem correndo e se deparam com o túmulo vazio. Pedro e João, então, voltam para comunicar aos demais discípulos que, de fato, Jesus havia desaparecido, pelo menos o seu corpo. E a partir daquele momento, o clima que já era de tristeza passa a ser de profunda desolação. De profunda desolação. Porque o fato de furtar o corpo era algo extremamente dolorido para o costume daquele povo.
era vilipêndio ao cadáver. E os discípulos então se encontravam amedrontados, mas Madalena permanecia nas adjacências do túmulo. E é ali, naqueles momentos em que a dor te atormentava o coração, a semelhança de uma dor física. Conversávamos há dias com um amigo que havia, aspas, perdido, cuidado, filha, que havia perdido um familiar querido, e ele me relatava que era uma dor física, parecia que retiraram um pedaço do corpo. E aquilo é exatamente o que estava no coração de Maria. Uma dor, uma angústia e um vazio imenso. E ela estava ali consternada, porque se não bastasse a morte de Jesus, agora também haviam lhe tirado o corpo. Por que dessa crueldade? Por que dessa ânsia ainda de maltratar o Mestre e aos seus seguidores? E estava ali Maria Madalena chorando, triste, com o coração despedaçado. Quando em dado momento, Maria sente um perfume de flores no ambiente. De flores. O ambiente hostil, angustioso, pesado, dava lugar a um ar leve, de encantamento, de alegria, de esperança. E em dado momento, Maria ouve uma voz inesquecível. Mas antes que pudesse travar um diálogo, Maria percebia que talvez fosse uma autoridade romana, e ela ainda pronuncia algumas palavras dizendo: Senhor, se foste tu que levaste o corpo, devolva, por favor, para que possamos fazer o nosso procedimento, os nossos costumes. E antes que ela pudesse desdobrar, ela ouve uma voz suave que dizia: Maria. E aquela voz inesquecível, ao levantar os olhos, ela se depara com o próprio Mestre. Mestre, Rabone. E Maria, em um ato de impulso, queria abraçar Jesus. E ele adverte Maria: por quem és, não me toques. Ali Maria estava tendo uma visão espiritual, mediúnica. Porque Jesus não estava ali materializado, como ele estava quando reaparece aos discípulos. Por isso ele fala: Tomé, toca as minhas mãos. Toque as minhas feridas, porque ali ele estava materializado. Mas quando ele reaparece para Madalena, ele não estava materializado, ele estava espiritualmente em uma visão mediúnica de Maria Madalena. Mulher, por quem és, não me toques.
porquanto não te esperava aqui neste recanto, e ainda não fui ao Pai revestir-me de luz. E Maria queria travar um diálogo com Jesus, porque ela sabia que ele havia prometido que iria ressurgir. Mas é aquela coisa da gente saber e a fé ser vacilante, né? E Jesus tem um pedido a fazer para Maria. Maria, vá depressa e diga aos meus irmãos que eu vivo. Vá depressa. Diz para eles que eu estou vivo. Ou seja, que eu cumpri a promessa de voltar no terceiro dia. Maria fica encantada e ela enxuga as lágrimas e sai correndo e vai ao encontro dos discípulos. Ela volta e entra, bate na porta desesperadamente. Os discípulos estavam trancados, amedrontados, em um pequeno estábulo, e ela entra radiante, feliz, chorando e rindo ao mesmo tempo, dizendo: eu vi o Rabi, o mestre voltou, Jesus vive, pediu para anunciar aos seus irmãos. E mediante a alegria, o encantamento, a empolgação de Maria, ela começa a perceber que os discípulos não repercutiam aquela emoção. Os discípulos permaneciam olhando para ela com o olhar da própria incredulidade. Da própria incredulidade. E ela diz: Jesus vive. Ele pediu para vir informar, dizer a vocês que ele vive. E diante de um momento de silêncio, angustiante, Tomé toma a palavra. E Tomé ali tem a coragem de dizer o que nenhum dos outros discípulos estavam sentindo. E não queriam externar. Tomé diz: não creio. A ti ele apareceu? E essas palavras, a ti, e por que apareceu a ela, esfaqueavam o coração de Maria. Porque ali, mesmo depois de tudo, estavam levando em conta a Madalena pecadora, não a serva do Cristo. A ti ele apareceu? Não creio. Não creamos. E Tomé começava a querer empolgar os demais discípulos. E Tomé diz: não é possível que ele tenha aparecido exatamente para ela. Se ele tivesse que aparecer, apareceria para quem? Certamente que a Simão, Pedro, que elegera para conduzir-nos, ou a João, a quem sempre distinguiu com seu amor, ou até a sua mãe, apontando para Maria de Nazaré, que estava ali. Mas a ti, Madalena, a ti ele apareceu? Não creio. Não creamos. E naquele momento, um constrangimento e uma tristeza assolam ainda mais aquele ambiente. Mas Maria de Nazaré toma a palavra, a mãe do nosso Senhor. Em meio à tristeza e à angústia e o desalento de Madalena, Maria de Nazaré vem, olha para Madalena e diz: filha, eu creio, me conte, o meu filho vive? E Madalena abraça Maria de Nazaré e informa a ela que ela havia visto Jesus há pouco. Maria responde para Madalena:
Maria de Nazaré, secreto pressentimento me diz que o meu filho vive. E Madalena sai junto de Maria. Naquele momento, Tomé ainda indeciso, instável, querendo crer naquilo, embora com coração de má vontade. Tomé começa a abordar discípulo a discípulo. Você não pode acreditar, isso é uma loucura de Madalena. Até que ele chega a Pedro e diz: Pedro, não podemos acreditar em Madalena. E Pedro diz: eu creio, Tomé. Mas como que você crê, Pedro? Eu creio porque ele disse isso. Porque ele quis assim. E Tomé ainda diz: mas Pedro, você negou Jesus 3 vezes, Pedro. E Pedro então se altera e diz: sim, eu neguei. Nós acusamos Judas de trair, mas todos nós o traímos. Abandonamos ele no momento mais difícil. E era assim que ele queria, e eu sei que ele vive. E Jesus, então, instantes depois, se apresenta materializado para os discípulos. Ele havia voltado. E aí muito se fala da volta de Jesus. E para nós espíritas, Jesus não vai voltar. Jesus não volta. Porque não pode voltar quem nunca foi. Não pode voltar quem nunca partiu. Imaterializado, Jesus novamente ceia com os discípulos. E particularmente a Tomé, que havia causado constrangimento, a sua irmã de trabalho, de apostolado, Jesus diz: Tomé, toque nas minhas feridas. E Tomé diz: eu creio, Senhor. E Jesus responde: creio porque viu. Bem-aventurados os que creem sem ver. Isso é fé. Isso é fé. A gente não pode confundir fé raciocinada com fé mecânica. Nós precisamos dar um voto de confiança àquilo que nós acreditamos. Jesus então ceia com os amigos e vai se apresentar ainda diversas vezes. Conta-se que Jesus havia se apresentou para mais de 500 pessoas após a sua ressurreição. E a gente entende, e aqui é ressaltando que é uma opinião particular, de que o fenômeno da ressuscitação de Jesus mais encontra lógica no aspecto da desmaterialização do corpo, porque o corpo nada mais é do que fluido universal, é uma condensação do fluido universal. O corpo, da mesma maneira que o fluido se condensa e cria a matéria pode se dissipar e o corpo ser integrado ao cosmos. Isso explica por que o pano não desapareceu.
como marca de que o próprio corpo havia se desmaterializado. Jesus, quando apresenta-se para Madalena, se apresenta enquanto espírito. Enquanto se apresenta para outros discípulos enquanto espírito, mas quando se reapresenta para o núcleo restrito dos seus discípulos, dos seus apóstolos, se apresenta materializado. E nós, na doutrina espírita, sabemos que é perfeitamente possível e cabível um fenômeno de materialização. Não é isso? E é assim que se desenvolve e se finaliza a última ceia, a última semana. Jesus havia permanecer ainda com os discípulos por outros dias, até que reconhece a necessidade de que os discípulos trilhem os seus respectivos caminhos. O mestre precisa subir às altas esferas, retornar às altas esferas, e os discípulos precisam trilhar os seus caminhos. Assim como nós precisamos trilhar os nossos caminhos. E assim, meus amigos, a gente finaliza agradecendo aqui a participação dos companheiros, Jô, André, Alcione, Edicéia, Enilda, Patrícia, Tereza, Aline, Lucimar, Adriana, Carla, Washington, Maritza, Daniel. Que o fim da Semana Santa não represente o fim da esperança. Que a ressurreição se reapresente entre nós como marca decisiva de renovação de fé, de renovação de propósitos, de alegria, de convicção de que Ele vive. Verdadeiramente, Ele vive. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo ao nosso Criador pela oportunidade. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de conhecermos episódios tão marcantes da sua passagem na Terra. Fique, Jesus, em nossos corações, nos lares abandonados pelo carinho, pelo amor. Fique, Jesus, acalentando o nosso coração nas horas difíceis, doloridas. Que possamos, neste domingo, renovar os nossos votos de confiança e de dedicação à Boa Nova. Na dedicação de sermos pessoas melhores, Senhor, a cada dia. Fica em nossos corações, Mestre, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Queridos, um abraço aí para a Ângela, um abraço para o nosso amigo Abobrinha, da Rádio Esperança do IDEAC. Um abraço, Maritza, Débora. Fazer uma novas séries da Net Cristo, né? Próximas temporadas. Vamos fazer. É sempre um prazer. A gente pode, de repente, pensar em que as temporadas representem alguns personagens, né? Lembra que eu conversei ontem, nós falamos sobre Madalena? Madalena é um personagem interessantíssimo, que mereceria uma nova temporada. E existem outros assuntos também. As próprias passagens milagrosas são temporadas que a gente pode inaugurar. As próprias parábolas, enfim, tem muita coisa boa
Tem muita coisa boa para a gente refletir. Então, que a gente possa renovar os nossos propósitos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Fiquemos com Deus. A gente aí, se vocês tiverem sugestões, passem aí para a Lucimar, que é a nossa companheira que cuida das palestras, dos temas. Passe para Daniel também, que é o nosso diretor doutrinário. E pode passar também para a Flavinha, que está aí à frente do TI, movimentando as nossas redes sociais à casa. Então, esses três são os três cargos-chefes aí. Lucimar, Daniel e Flávia. Vamos sugerir novas temporadas da NET Cristo. Vai ser um prazer. Grande abraço a todos. Até mais.